bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, né? A gente agora vai seguir mais uma etapa do estudo da morfologia comparada dos vertebrados. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a nutrição e digestão, ou seja, a alimentação e as estratégias que os organismos têm de digerir aquilo que eles comeram, da comida deles, né? Então, mais uma vez, deixar para vocês os objetivos, né, que a gente quer com essa aula deixar claro no estudo de vocês, das funções básicas de digestão e nutrição, como isso varia, né, ao longo de todos esses grupos, né, a evolução desses diferentes sistemas. Uma coisa muito importante para a gente é o aparecimento de uma estrutura que a gente vai conversar bastante, que é a evolução das mandíbulas, né, que foi um evento muito importante para a evolução de todo o grupo. Mais uma vez, lembrando, né, que toda essa diversidade ela é fruto de uma história evolutiva, né, ou seja, é resultado dos processos históricos e evolutivos pelos quais os organismos passam, enfrentam ao longo da sua história evolutiva, e entender como é que isso se integra dentro do contexto histórico evolutivo do conjunto de organismos, tá? Bom, então, a nutrição e a digestão, né, o que acontece, né, que todo organismo ele precisa de energia para fazer suas funções metabólicas, né? Seja até para se manter estruturalmente estável, por exemplo, fazer a manutenção, seja para se locomover, reproduzir. Então, nada se faz sem energia. Então, a digestão é justamente esse processo de aquisição de energia que os organismos eles agem. Então, essa energia basicamente é uma quebra química, tá? Então, a gente tem, por exemplo, substâncias que a gente chama calóricas, são substâncias a partir das quais a quebra química libera muita energia. Então, é isso que, na verdade, a gente está falando disso, de aquisição de energia do meio externo. Bom, então, o trato digestivo de um vertebrado, via de regra, ele é bastante similar em todos os grupos, muda alguma outra estrutura, mas esse é o padrão geral, tá? Desde o anfíoxo até a baleia azul, é sempre mais ou menos essa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem o sistema de um vertebrado, comparado com o do invertebrado, e mesmo o invertebrado que tem o tubo completo, ele é bastante parecido. Tem uma região receptora, uma região condutora, uma região que começa a fazer os processos de digestão, e uma região final onde a gente tem a absorção final, a absorção de água e a alimentação. Então, a gente tem, nessas 4 regiões, a gente tem a região de recepção, que é o que a gente, popularmente, é a boca, né, aqui onde vai ter a apreensão do alimento, uma região de condução, que é o esôfago, e para alguns grupos, especialmente as aves, existe um papo, tá? Então, essa aqui é a região corresponde a essa região aqui, número 2. A terceira região é uma região bastante familiar para todos nós, que é o nosso famoso estômago, tá? E, novamente, as aves também, elas têm uma outra especialização, que é a moela. A moela, na verdade, é simplesmente uma região onde a ave, ela faz... Porque lembrando que as aves, elas não têm dente para fazer a maceração, então qual que que estratégia evolutiva apareceu para compensar isso? O aparecimento dessa moela, que é simplesmente um órgão muscular que atua fazendo a compressão e o esmagamento do alimento, tá? Isso, mas hoje só as aves têm moela. E no final, né, a gente tem essa região final, que é basicamente o intestino. Dependendo do grupo, tem uma divisão entre intestino delgado e intestino grosso, tá? E essa região, efetivamente, onde ocorre o grosso da absorção, seja dos nutrientes, seja da água do alimento, porque lembrando que muitos organismos eles vivem em condições com limitação de água, então aqui é muito importante haver o máximo de captação da água do alimento, e finalmente a eliminação do resíduo, né, que em alguns grupos é junto com o trato urogenital, que desemboca numa cloaca, e nos mamíferos a gente tem uma abertura específica, que é o reto e o ânus, né? Então, é basicamente isso. Lembrando que uma das características interessantes do intestino é que, como ela é uma área de absorção, então, ao longo do tempo,
todas as estratégias possíveis para maximizar essa área de absorção são tentadas. Então, além do próprio comprimento do órgão, a parte interna dele é tomada de microvilosidades que aumentam a área de absorção do intestino. Bom, então, vamos por parte, né? A região da recepção é basicamente a nossa boca, né? Então, o que tem? Tem os limites, que dependendo do grupo pode ser os lábios, pode ser o bico, né? Tem o palato, que separa o teto do crânio, que separa o encéfalo do teto do céu da boca. E dependendo do grupo, ele pode vir a desenvolver um palato secundário, por exemplo, mamíferos têm, crocodilos têm, que é uma maneira de você conseguir manter o alimento na boca e respirar ao mesmo tempo. Tá? Então, às vezes, dependendo do grupo, pode ter um palato secundário aqui também. E uma coisa que sempre chama muita atenção na hora para todos os organismos, que é isso aqui, né, que são a dentição. Isso aqui também é muito importante para os vertebrados. Tá? Alguns grupos a gente só consegue... a gente consegue contar a história inteira de um organismo a partir de um único dente. Então, ele é muito importante porque reflete a ecologia e a história natural do organismo. A língua também é uma coisa bastante importante. Em alguns grupos, ela atua como captação direta do alimento. Por exemplo, tamanduás, por exemplo, isso é muito nítido, onde a língua ela atua como um elemento ativo na predação. E para outros grupos, ela pode estar relacionada com a habilidade de vocalizar. No nosso caso é o caso mais óbvio, né? E também tem uma série de glândulas associadas, né? Glândulas salivares, que começam a fazer uma espécie de um tipo real de pré-digestão de alguns alimentos, especialmente amidos, né? Então essa aqui é um resumo do que a gente tem na nossa cavidade, nessa região de recepção. Tá. Seguindo, né, uma outra região importante é a região do esôfago, que faz a condução da região de recepção para o estômago. Ela é uma região bastante importante, por quê? Porque ela também tem algumas enzimas, em alguns casos pode ter algumas enzimas para auxiliar a digestão, e para alguns grupos, por exemplo, as aves, de novo a gente está vendo que as aves têm várias coisas que são específicas, ela tem uma região diferenciada desse trato que serve de armazenamento, que é o famoso papo das aves. O esôfago, então, ele conecta a faringe com o estômago e ele tem uma grande capacidade de extensão. Vocês veem aqui uma dasipeltis, né, que é uma cobra africana, então ela consegue comer um ovo enorme e olha o tamanho da distensão que tem dentro do esôfago. Né? Essa é uma característica do esôfago, de conseguir proporcionar com que de se distender para conseguir se alimentar. Bom, então, finalmente, né, a terceira região importante que a gente tem que ver é o estômago propriamente dito, onde se começam os processos de digestão, nesse caso, especificamente de quebrar as estruturas, tá, de reduzir os compostos que foram macerados na etapa anterior, que faça a parte química da quebra do organismo, do alimento, desculpe. Então, após a maceração do alimento, que no caso pelos dentes, pelo bico, o que seja, né, cabe ao estômago a parte da redução da comida a pequenas unidades que vão ser absorvidas na etapa seguinte. Aqui no estômago a gente praticamente não tem absorção. Tá? É basicamente uma área de redução química dos componentes do material do bolo alimentar antes de entrar no segmento seguinte, que é o grande responsável pela absorção. Tá? Então, aqui, essa etapa final, na verdade, é a que tem a maior variação dentro do plano básico do trato digestório. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente o tipo de alimento que está sendo comido. Tá? Então, aqui a gente tem a região responsável pela digestão final, né? E como eu falei para você, a absorção de água e de nutrientes. Tudo isso
é uma região que tem várias glândulas associadas, tá? Que desembocam aqui. E uma coisa interessante da gente ver é isso aqui, que isso aqui é o intestino propriamente dito. Mas percebam a variação do tamanho, que pode ser desde bastante simples até muito grande. Então, na verdade, isso está relacionado com o tipo de alimento que o animal está comendo. Por exemplo, matéria vegetal, via de regra, é uma substância extremamente difícil de ser digerida. Tanto é que os que são realmente especializados em matéria vegetal, como os ruminantes, eles têm um estômago particular, dividido em câmaras, e eles dependem da utilização de um micro-organismo para quebrar a celulose, para conseguir digerir ela completamente. Então, eles têm um estômago dividido em cavidades e um longo intestino para possibilitar que ao longo de todo que o alimento, ao passar por tudo isso, a matéria vegetal, ao passar por tudo isso, ela consiga absorver o máximo possível de nutrientes. Então, você compara, por exemplo, um herbívoro com um carnívoro, olha a diferença. É muito grande, né? Por quê? Porque a carne ela é naturalmente mais digerível. Tá? Então, isso é uma coisa importante dentro da evolução do grupo, né? De que o corpo, alguns grupos eles desenvolvem essas estratégias para otimizar a captação de recursos. Bom, quando a gente está falando de alimentação, a gente falou um pouco de digestão, então falar um pouco da alimentação. Tem basicamente três mecanismos básicos de alimentação. Você pode se alimentar de matéria particulada, ou seja, você está simplesmente filtrando. E isso pode ser desde das assídeas, dos anfióxicos até as baleias, ou os peixes, os tubarões baleia, que são filtradores. Você pode ter um tipo específico de alimentação, que é alimentação por fluidos. Então a gente tem, por exemplo, vários morcegos, você tem algumas aves e alguns peixes que também fazem isso. E a gente tem uma forma de alimentação de matéria sólida. A gente tem a herbivoria e a carnivoria, que a partir disso a gente tem o desenvolvimento de dentição, tá? De dentição específica para isso. Bom, então aqui mostrando, exemplificando dentro de um esquema evolutivo como aparecem essas características, né? Então aqui a gente tem, como eu disse para vocês, os anfióxicos e as assídeas que são filtradores, mas a gente tem filtradores aqui também. Por exemplo, a gente tem baleias, tem filtradores, vários peixes filtradores aqui também. Esse tipo específico aqui de alimentação de fluidos, tem vários desses grupos, esses grupos mais basais, como lamprés e feiticeiras, eles são desse tipo aqui que se alimentam de fluidos, tá? Embora também tenha aqui uma forma que se alimente de fluidos e tem alguns peixes também que fazem isso, tá? E matéria sólida, ou seja, pegar outro, seja herbívoro, seja outro carnívoro, que é basicamente em todos esses grupos aqui, né? A maioria desses grupos aqui, eles fazem isso. E é curioso que répteis, todos eles são assim, anfíbios também. Curiosamente, a maioria desses grupos são especializados em ser carnívoros, tá? Tem poucos exemplos herbívoros dentro de répteis e de anfíbios, tá? Das 7.000 espécies de anfíbios conhecidas, eu acho que apenas uma é reconhecida como exclusivamente herbívoro. No caso dos répteis também, a grande maioria são carnívoros, né? Então, é uma grande diversidade de estratégias. Bom, então, de novo, aquele esquema dos urocordados e cefalocordados, né, que, de novo, a comida entra por aqui. Existe como esses animais eles são pequenos, então eles se utilizam de movimento ciliar para empurrar o alimento para dentro, as partículas, na verdade, né? Então, eles entram por aqui e tem uma glândula que é o endóstilo, que secreta um muco, então as partículas elas aderem ao muco, e o muco é conduzido para cá, onde entra no estômago e onde vai fazer o processo digestório tradicional. O anfíoxo é o mesmo processo, tem um movimento ciliar aqui que manda as partículas para dentro dessa cavidade faríngea. Também
aqui ele tem uma secreção de muco aqui, que acaba capturando as partículas, e as partículas são conduzidas para o tubo digestivo. É um sistema bastante simples, né? Bom, o sistema dos sugadores, por exemplo, nos peixes mais basais, a gente tem o caso típico da lampreia, né, onde ela adere à superfície do hospedeiro, e com esses dentes aqui ela vai arrancando um pouco da carne e dos fluidos do peixe, né? Então a gente tem essa figura que está aqui, né? É um parasita, na verdade, né? Atua literalmente como um parasita. Bom, então, como eu falei para vocês, o desenvolvimento das mandíbulas é um evento muito importante dentro da evolução de todos os outros grupos. Por exemplo, alguns paleontólogos dizem que chega a ser o evento mais importante dentro da evolução do grupo. Por quê? Porque as mandíbulas, elas possibilitam, primeiro, que você consiga se alimentar de presas grandes. Tá? Então, você consiga manipular a sua presa. Você consiga, por exemplo, e como tem uma série de consequências disso, né? Porque o hábito de caçar leva que alguns grupos se reúnam em grupos para caçar presas maiores. Então, isso também tem a ver, para vários grupos, com a evolução do comportamento social. Então, de fato, é um evento muito importante o aparecimento das mandíbulas dentro dos vertebrados, né? Então, elas são formadas por, basicamente, modificações dos arcos branquiais. Tá? Então, aquelas lampreias, as feiticeiras, elas tinham arcos que sustentavam brânquias, e esses arcos modificados deram origem às maxilas dos vertebrados, dos gnastotomados, né, que a gente chama. Então, com o aparecimento das mandíbulas, apareceu também a dentição, e especialmente nos tetrápodes a gente tem uma imensa diversificação aparece dentro desses grupos uma dentição bastante diferenciada, né, bastante especializada. Bom, então aqui são exemplos óbvios, né, de dentes de peixes, né, então o famoso tubarão, peixes abissais, né. Vocês percebam aqui as grandes modificações no sistema digestório, né, a gente tem esse tipo de presa bastante, e esse estômago muito dilatado. Às vezes o animal consegue comer presas que são muito maiores do que ele mesmo, né. E aqui a gente tem um exemplo de um peixe enorme, um filtrador, um tubarão-baleia, né? Então, essa grande diversidade de formas que a gente encontra das especializações. Dentro dos répteis e dos anfíbios, a gente tem várias especializações. Tá? Alguns grupos, por exemplo, alguns lagartos, algumas salamandras, têm uma coisa muito interessante, que é um mecanismo balístico de língua, onde ele consegue lançar a sua língua para pegar a presa. Tá? Alguns grupos desenvolvem venenos, né, que auxiliam na predação. Então, vocês tiveram aula com a professora Alessandra e a gente conversou um pouco também na aula de répteis sobre envenenamento. Então, também é uma estratégia de alimentação importante para esses grupos. E, por exemplo, no caso das aves, então, a gente tem uma imensa variação. Então, aqui é uma família de aves do Havaí. Então, é um grupo monofilético, é uma única radiação que apareceu nas ilhas, e tem toda essa variação de formas de bico. Tá? E essas formas de bico são importantes por quê? Porque possibilitam com que as aves elas se utilizem de recursos especializados. Então, esse é um fator que auxilia na radiação adaptativa do grupo. Isso é muito importante por quê? Porque a aquisição dessa capacidade de ocupar nichos específicos de alta energia possibilita com que eles tivessem uma grande diversificação no final da transição Permo-Triássico, Cretáceo, Terciário. Tá? E, como a gente viu, tem a ver também com a homeotermia. Tá? São animais que, como a gente viu na aula sobre respiração e circulação, são animais que têm uma grande demanda energética. Tá? Então, em função disso, eles têm que ser muito eficientes na captação de alimentos. E isso é resultado eles conseguem isso com todas essas modificações que a gente viu, no caso papo, moela, e também o bico também ele é muito importante nessa capacidade de utilização de nichos. Né? Os mamíferos é basicamente a mesma coisa também tem uma radiação
muito grande pós-Cretáceo, também tem uma alta demanda. No caso deles, nós não temos bicos, mas a gente tem o quê? Tem uma dentição especializada. Então aqui a gente vê vários grupos diferentes, onde você tem o mesmo tipo de crânio, mas olha a variação na dentição. Tudo isso relacionado com a especialização alimentar. E, só para finalizar, revendo, né, a gente queria comentar com vocês as funções básicas de nutrição e digestão, mostrar um pouco o quão diverso é dentro do grupo dos vertebrados, salientar a importância da evolução da mandíbula, tá? Que isso é realmente muito importante para entender várias coisas dentro do grupo, e que a endotermia, a capacidade que permite esses animais ter uma alta performance de desempenho, tem um grande custo também associado, seja em termos respiratórios, como a gente viu na aula passada, seja em termos de processos digestórios específicos para fazer a captação eficiente de energia. Tá? Então era isso, obrigado e até a próxima aula.